10, versículo de número 10. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Eu peço à igreja que fique atenta, tanto em participar como em perceber. Vamos falar um pouco sobre algumas astúcias do adversário. Capítulo 10, versículo 10 do Evangelho de João diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir, mas eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Amém? Podemos assentar. Meus queridos, nessa noite nós vamos estar falando sobre algumas estratégias do diabo contra a vida do servo de Deus. O escritor aos Gálatas, aos Efésios, o escritor aos Gálatas fala, meus queridos irmãos, que nós temos uma luta, nós temos a ação da carne, que são as obras da carne, os frutos do Espírito. O escritor aos Efésios fala que nós temos uma batalha travada, uma batalha que começa no âmbito físico, a qual nós vivemos, no cotidiano, no nosso andar, no nosso deitar, no nosso levantar, no nosso agir, na nossa comunicação, no nosso negociar, no nosso pensar, ver e falar, mas também uma atuação na esfera espiritual, que o escritor aos Efésios diz que nós não temos que lutar contra a carne e nem contra o sangue, mas a nossa luta é contra principados, potestades, castras e hortes infernais da maldade que atuam ou habitam nas regiões celestiais. A Bíblia fala sobre ataques do adversário. João, no capítulo 10, que nós lemos, versículo 10, ele traz ou ele cria nomes para uma história. Esta história fala sobre o cuidado da igreja com o pastor ou o pastor para com a igreja. Porque o verso 1, Jesus se apresenta como bom pastor. E a Bíblia fala do pastor, a Bíblia fala, meus queridos, que ele é o porteiro, é ele que abre porta, é ele que fecha a porta, é ele que conduz. A Bíblia cita a igreja como o rebanho que ouve e entende e escuta e conhece a voz do seu pastor. E ele ainda continua falando que nós somos como rebanho. Nós não vamos falar sobre o texto do capítulo 10 sobre as ovelhas. Nós vamos falar que a ovelha conhece a voz do pastor e ela é uma voz que, meus irmãos, não se confunde. E é tão bem verdade este texto que ele fala sobre também mais um personagem ou outros personagens. Ele fala sobre o salteador, ele fala sobre o mercenário e ele fala sobre o ladrão. O ladrão nesse texto aqui, meus irmãos, no verso 10 já, não é simplesmente o ladrão físico, a pessoa que entra na casa para roubar, ou aquele que furta, porque o roubo é quando você vê que foi levado alguma coisa, chama roubo. Quando vê que não foi levado, a pessoa surpreende, sumiu tal coisa, estava aqui, então é qualificado como furto, porque não viu o que foi subtraído. E aqui no verso 10 está dizendo o ladrão. Este ladrão aqui, meus queridos irmãos, ele é a figura não somente uma pessoa que faz mal, não somente uma pessoa que furta, que rouba, mas o ladrão no verso 10 claramente cita a atuação de Satanás contra a igreja, a ação do diabo contra a minha vida e a sua vida, o trabalho que o inimigo faz para tentar destruir as nossas vidas. Nós sabemos que nós vivemos num ambiente, meus irmãos, que nós só vemos aquilo que os nossos olhos físicos alcançam. Nós não vemos além dos nossos olhos físicos alcançam, mas a Bíblia diz lá em Apocalipse, dizendo: quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. A
percepção da visão espiritual não se limita a paredes. O crente tem que ter uma visão que ultrapassa paredes. Nós não temos que enxergar apenas paredes, as coisas físicas, mas nós temos que ter uma visão transcendental, uma visão que rompe barreiras, que rompe paredes, para que possamos ver duas coisas interessantes. O que, pastor? Primeiro, enxergar o mundo espiritual. O que vem a ser o mundo espiritual? O mundo espiritual é aquilo a qual você não sente com o seu toque, é aquilo a qual você não vê com a sua visão, ele é a qual você não sente o cheiro e nem ouve o mundo espiritual. Mas o mundo espiritual é evidente como o mundo físico. Se você bater nesta parede, você vai ver que o físico está aqui, o mundo físico está aqui. Mas se você começar a orar, você vai ver que o mundo espiritual também é evidente, porque quando nós pedimos a Deus a visão, o Senhor revela as coisas espirituais. Crente que não tem visão espiritual é um crente limitado, é um crente fracassado, é um crente, meus irmãos, que só anda de cabeça baixa, porque só vê aquilo que o seu olho alcança, o olho físico. Mas o crente que tem visão espiritual, ele vê além da prova, ele vê além dos demônios, ele vê além das barreiras, ele vê além das paredes, porque ele sabe que o mundo espiritual é algo evidente. Os demônios, meus irmãos, eles agem de uma forma ardilosa. Os demônios, eles vêm dentro de um trabalho, eles fazem um trabalho para tentar destruir a igreja. O tempo, mesmo nós estudássemos aqui 1 hora, 2 horas, não seria suficiente para nós tentarmos resgatar a ação do diabo desde o princípio da criação do homem. Porque quando nós vemos o diabo agir na criação, o Senhor cria, o Senhor faz, o Senhor dá existência ao que não existia, põe o homem no jardim do Éden, mas quando o homem e a mulher estão no Éden, eles são atacados pelo diabo. Então, o diabo se materializa, ou ele entra no corpo da serpente, para tentar o homem e a mulher pecar contra Deus. Uma das astúcias do diabo, meus irmãos, ele vem para tentar destruir, dominar as nossas mentes, com mensagens luminares, com atrevimento, com tantas coisas mais. O diabo, ele trabalha de que forma? Ele tenta bloquear a nossa mente perante Deus. Como é isso, pastor? Irmãos, muitas vezes nós somos atacados, nossa mente, de tal maneira que nós não sabemos explicar. Às vezes, alguns desejos, algumas vontades, alguns pensamentos que vêm sobre a nossa mente, que você diz, mas eu não posso pensar assim, eu não posso sentir assim, eu não posso querer fazer isso. E muitas vezes a pessoa vai dar onde vem, eu sou crente, eu oro, eu jejum, eu vigio, mas isso é a ação do diabo. O diabo está tentando induzir o povo de Deus a pecar. Quando nós vamos abrir aqui o texto de Hebreus rapidamente, porque eu quero trazer aqui uma palavra para os irmãos Hebreus, os irmãos vão tentar entender este texto. Hebreus capítulo de número 3, vamos encontrar aqui o texto de Hebreus capítulo 3, para nós estarmos lendo aqui, e você vai ver a ação do inimigo contra a mente do homem e da mulher de Deus. Hebreus capítulo 3, olha como que o diabo age. Eu vou ler aqui para nós passarmos do resumo aqui, do esboço do texto para começar o estudo. Hebreus capítulo 3, versículo 12, diz assim, capítulo 3, versículo 12, olha o que ele diz, a palavra do Senhor nos diz: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau ou infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes exortai uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque
porque nós nos tornamos participantes de Cristo e retivemos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Ele continua aqui dizendo: enquanto se diz, hoje se ouvires a voz, não endureçais vosso coração, como na provocação. Porque havendo alguns ouvido a provocação, mas nem todos os que saíram do Egito por meio de Moisés, mas os que se indignou 40 anos, não foi porventura os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E quem jurou que não entrariam em seu repouso, senão os que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. O diabo, irmãos, ele vem trabalhando na mente do homem, como foi no deserto. O povo que viu Deus mandar maná do céu, o povo que viu Deus enviar cordonizes como carne, o povo queria comer carne, o povo que viu a nuvem que durante o dia dava sombra e durante a noite se tornava uma coluna de fogo para aquecer e dar direção àquele povo que marchava. Aquele povo endureceu o coração por causa de estratégia do diabo. Tanto é que eles andavam murmurando: não tem água, Deus dava água da rocha, eu só estou comendo maná todo dia, Deus dava cordonizes. Uma das ações do diabo, meus irmãos, na mente do homem, é trazer, meus queridos irmãos, para o homem a falta de agradecimento, trazer para o homem, para que o homem e a mulher esqueça dos benefícios que Deus tem dado para a nossa vida. Muitas vezes nós lembramos só da derrota, só da dificuldade, só da prova, e esquecemos se estamos de pé, é porque Deus tem nos sustentado. Está difícil, pastor? Está complicado, a luta está grande, mas você está de pé, você está adorando, você está buscando, não importa. É melhor passar no deserto com Deus do que tentar entrar no oásis, meus irmãos, de bênção, sem estar na direção de Deus. Muitas vezes nós procuramos, meus irmãos, fazer segundo a nossa vontade, é porque o diabo endurece o nosso coração. Deus diz: vai para a direita, nós vamos para a esquerda. Deus diz: vai para a frente, nós vamos para trás. E o povo do deserto aconteceu isso. Sabe por quê? Porque o trabalho do diabo é roubar, matar e destruir. E dentro dessa temática vamos estar falando há alguns minutos. A Bíblia fala sobre esse personagem. Qual personagem, pastor? Um personagem parece que meio mitológico, que é o diabo, né? O diabo, se nós olharmos as escrituras sagradas, vamos ver algumas apresentações dele. Mas se nós olharmos na história da humanidade, muita gente vai maquiar o diabo, vai aparecer com chifres. Na mitologia grega nós vemos que agora algumas coisas na internet saiu, né? De algumas escolas de samba do Satanás lá, que dança lá, cultuando o diabo com chifre, com cauda. Nós já temos até religiões oficiais que são satanistas, que adoram ao diabo. E o diabo, meus irmãos, muitas vezes nós achamos que ele vai aparecer para nós, ou que ele vai fazer alguma proposta igual a história fala, né? Com chifre grande, com pé, igual o pé de boi, né? De bezerro, com a cauda, com tridente, com dentes afiados, de uma cor vermelha. Nós achamos que ele muitas vezes vai aparecer dessa forma para nós, para tentar nos seduzir, para tentar nos enganar. E muitas vezes o diabo se revela para nós de uma forma a qual nós nem pensamos. Tanto é que o próprio Jesus falou: olha, se vier um anjo do céu de luz e vos trouxer outro evangelho que não é esse, considerai anátema. Então, se ele falou que haveria a possibilidade de vir um anjo do céu, o Senhor Jesus estava dizendo: olha, cuidado, porque o diabo, ele é enganoso. E nós temos na Bíblia alguns textos bíblicos que falam o nome do inimigo. Apocalipse capítulo 9, versículo 11, chama ele de Abaddon ou Apolion.
Mateus capítulo 12, versículo 24, chama ele de Beelzebul. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15, Belial. 2 Crônicas capítulo 6, versículo 15, maligno. Lucas capítulo 10, versículo 18, Apocalipse capítulo 20, versículo 2, claramente ele é chamado de Satanás. Por que o senhor está falando sobre o diabo hoje, pastor? É porque muitas vezes, irmãos, nós falamos muito do céu, esquecemos de falar do inferno. Muitas vezes nós falamos muito dos anjos, mas esquecemos de falar dos nossos inimigos, que se chama diabo, aquele que luta dioturnamente para tentar destruir a nossa vida. Há alguma forma, pastor, do diabo destruir a nossa vida? Há. Por quê? Porque muitas vezes, irmãos, nós damos legalismo para que o diabo venha agir em nossa vida. O que é dar legalismo, pastor? É nós darmos brecha. Muitas vezes o diabo age sorrateiramente, é porque nós damos brecha. A palavra brecha também pode ser legalismo. Dar legalismo é dar direito. Dar direito. De que forma, pastor? Quando nós obedecemos a palavra, quando nós pecamos, quando nós não atendemos à voz de Deus, nós estamos dando legalismo. Vamos dar um exemplo. Suponhamos, quando uma pessoa, meus irmãos, ele está fazendo um negócio, vamos para esse lado do negócio para os irmãos entenderem. E muitas vezes nós não atentamos para a honestidade no negócio, nós estamos dando legalismo. Por quê, pastor? Porque muitas vezes a bicicleta pode estar até estragada. Eu vou vender a bicicleta para o irmão Marcos ali. A bicicleta vai estar com algum defeito, mas muitas vezes eu não vou dizer para o irmão que tem um defeito. Vamos, a bicicleta está boazinha, pode comprar, pode sair, né? Não tem defeito, não tem nada. Aí o irmão anda 2 quadras, a roda começa a fazer barulho, o freio não funciona, e quando é fé que não, né? Está quebrada a bicicleta, e ele fala, mas o pastor, o irmão fulano, a irmã fulano falou que a bicicleta estava boa, está dando brecha. Ah, pastor, mas por que eu estou dando brecha? Porque quando nós agimos de má fé, quando nós não obedecemos, quando nós tentamos, meus irmãos, fazer trapaça, nós estamos dando lugar para que o diabo age. Muitas vezes nós achamos, irmão, que ele vai agir na trapaça. A legalidade que nós damos do diabo é para ele agir em outra área da nossa vida. Muitas vezes nós abrimos uma brecha aqui, mas ele vai agir ali na nossa casa. Muitas vezes nós damos uma brecha aqui, mas ele vai agir lá no trânsito. Muitas vezes nós damos uma brecha aqui no trânsito, mas o diabo vai agir na nossa vida financeira, vai agir na vida conjugal, vai agir em várias áreas da nossa vida. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque a legalidade, irmãos, é um direito que nós damos ao inimigo para agir na nossa vida. Nós temos que tomar muito cuidado, porque ele veio para tentar destruir. E quando nós damos brecha, o diabo vem e traz destruição. Vamos falar sobre uma legalidade também que nós damos para o diabo. Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 4, versículo 3 a versículo 7. Essa legalidade ela é terrível. Caim, meus queridos irmãos, capítulo 4 de Gênesis, versículo 3 a 7, a Bíblia fala que Caim, ele teve uma imperfeição no sacrifício, uma legalidade. Caim e Abel, 2 irmãos, um lavrador e um cuidador de ovelhas, de gado. E a Bíblia diz, capítulo 4 de Gênesis, versículo 3 a 7, que quando Abel oferece um sacrifício daquilo que ele havia colhido a Deus, um dos sinais da aprovação, os irmãos que estudam, nós estudamos sobre o Antigo Testamento há pouco, o ano passado, na lição de história dominical, um dos sinais que Deus recebia o sacrifício era a fumaça subir. A fumaça subia e ela não se espargia, ela continuava subindo. Era um dos sinais que Deus estava recebendo o sacrifício.
E a Bíblia diz que Caim oferece o sacrifício a Deus, Abel oferece o sacrifício a Deus, e quando ele oferece, a fumaça sobe. Sobe o sacrifício, foi levado a Deus, Deus agrada o sacrifício. Mas quando Caim oferece sacrifício, o sacrifício de Caim não sobe. A fumaça se espalha sobre o ar. E agora Caim está de um lado, Abel de outro. Eu penso que eles não ofereceram na mesma hora. Eu penso que eles participaram de um culto para oferecer. Como chamasse o presbítero Demir, dizendo: vamos oferecer um sacrifício a Deus, vamos ali orar, vamos ali cultuar. E naquele momento, Caim teve a oportunidade. Abel também teve na hora do culto. E quando Abel oferece o culto ao Senhor, Deus recebe. Caim estava lá perto, viu Deus receber, e talvez gerou uma expectativa no coração de Caim também, dizendo: Deus vai receber meu culto, Deus vai receber a minha oferta, Deus vai receber a minha adoração. Deus agradou de Abel, Abel é meu irmão, Abel está do meu lado, eu estou aqui participando do culto com ele, Deus vai receber também. Mas quando Caim oferece o seu culto a Deus, o seu sacrifício, Deus rejeita. E ao rejeitar o sacrifício de Caim, acontece uma coisa terrível entre aqueles irmãos. Por quê, pastor? Aconteceu uma brecha chamada inveja. Aconteceu uma brecha, meus irmãos, uma legalidade chamada ira. Porque naquele momento Abel oferece, Deus recebe. Ele estava no culto. Não é assim, irmão? Muitas vezes nós vamos à igreja, uma pessoa canta, a pessoa simples canta, Deus derrama poder e graça, e o outro fica de lá: não, quando eu cantar, Deus vai derramar. Irmão, a questão não é Deus derramar poder, irmão. A questão é o sentimento de adoração. Independentemente se você cantar aqui e algum irmão der glória a Deus, independentemente, irmão, não é o glória a Deus, aleluia, que vai aprovar ou reprovar se você cantou bem ou mal. Não é línguas estranhas que vai avaliar o seu poder de comunhão com Deus. Quando nós vimos aqui à frente, o que manda é o nosso sentimento com Deus. Porque você participa do louvor que eu vou fazer a Deus, mas o louvor não é para você. Você participa, meu irmão, daquilo que eu ofereço a Deus. É bom participar do louvor, da pregação, mas nós não estamos fazendo para você, você não está fazendo para mim. É o sentimento, independente se tem glória ou não, independente se tem língua estranha ou não, independente se alguém levantou, pulou ou não. O importante é aquilo que está dentro do teu coração, que você veio à presença de Deus. É que muita gente não entende hoje. Nós queremos basear o louvor, a palavra, em glória a Deus, aleluia. Não é, irmão? Glória a Deus, aleluia, não deve ser o termômetro se você está em comunhão com Deus ou não. O termômetro, se você está em comunhão com Deus, sabe por quê? Quando nós estamos em comunhão com Deus, vai gerar alguma coisa em alguém. Mas nós somos muito ligados nesse negócio. Se vem aqui e prega, se não tiver língua estranha, se tiver glória a Deus, aleluia, nós achamos que não foi bom. Se não tiver um sapateado, nós achamos que não foi bom. Esse pastor, esse pregador, ele não é ungido. Mas você conhece a dedicação dele ou dela. Você conhece o propósito do coração dessa pessoa. Muitas vezes vão ver aqui alguém canta, que a vida está desconcertada. Eu já vi centenas e centenas de vezes nesses 20 e tantos anos que eu sou pastor. A vida está desconcertada. Aí o povo toca com bota e tudo. Aí você vai ver a vida da pessoa está desconcertada. A vida vê um irmão humilde, um irmão, um jovem, uma criança humilde, canta, mas talvez não gera glórias e aleluias, mas está em comunhão. Aí a pessoa fala: esse irmão não canta tanto assim, é até bonzinho, mas não canta. Eu gostei mais de fulano. Mas muitas vezes nós não olhamos, meus irmãos, o que está dentro. Por isso nós temos que ter um espírito de discernimento. Nós temos de Espírito Santo para dar discernimento. O negócio não é a voz bonita. O negócio, meus irmãos, não é o hino que escolhemos.
Porque no nome de Deus nós somos levados pelo hino também, né? É porque eu gosto da letra A, da letra B, da letra C, eu não gosto não. A irmã cantou em que eu não gosto, não importa, irmão, não é para você, irmão. Se você não gosta da letra B, o problema é seu, o problema é meu. Mas se a pessoa está tributando com sinceridade a Deus, Deus lá do céu vai dizer: eu gostei, eu estou gostando, eu gostei deste hino, né? Então Caim, meu Deus, o tempo é rápido demais. Caim, o que Caim faz? Caim, quando vê Abel ofereceu sacrifício, Caim estava perto, penso eu, porque senão não tinha visto que Deus tinha recebido, não. Agora Deus recebe e Caim fala: eu vou. Bom, cuidado com o sentimento. Eu já vi Deus passar vergonha em pregador, empregadora, porque entrou dentro da igreja e disse: hoje eu vou arrebentar. Hoje eu estou. Tem dia que a gente entra na igreja, mas é coração sincero. Eu já entrei igual domingo. Domingo eu vim para a igreja, irmão, cuspindo fogo do céu. Mas não era com o coração altivo, não. É porque eu senti que Deus estava me dando autoridade mesmo. A nome da gente, nós vimos para a igreja com altivez, com eu, né? Hoje eu vou arrebentar nesse hino. Quando eu fui para o campo de Brasília, quando o pastor me deu o campo lá, na época, um pastor foi nos levar, eu estava sem carro, foi levar eu, minha esposa e minhas meninas. E quando nós estávamos chegando ali perto, o senhor não sabe, ali perto de Lusiane, perto daquele shopping ali, depois de sair de Lusiane, aquele shopping de Tijico lá, né? Esqueci o nome daquele shopping ali, depois de Lusiane, não, de Alexandria, o Outlet, né? Então o pastor virou para mim e falou: pastor Paulo, do jeito que Deus te usa na revelação, na pregação, se sua esposa, suas filhas no louvor, ó, vocês vão arrebentar em Brasília. E bom, aquilo, vamos arrebentar. Irmão, e o carro foi de Alexandria, foi indo. E aquele trem foi doendo. Rapaz, esse negócio de arrebentar. Aí Deus me mostrou, foi um balão, sabe? Não tem um papo de anjo quando explode. Eu falei: rapaz, esse arrebentar aqui para mim não vai ser arrebentar de fazer, não. Vai ser explodir mesmo, igual o pavão explodir. É vaidade. Eu falei: isso é vaidade. Essa palavra que esse pastor me deu foi uma palavra de vaidade. Ele mexeu com o meu ego. Não foi uma palavra de vitória, foi de ego. Eu enchi meu ego. E quando chegou lá na cidade, foi chegando ali perto do Gama ali, fomos entrando. Aí o Senhor falou comigo: não deixa entrar no teu coração essa palavra que você vai arrebentar. E eu já clamei o sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida, e fui repreendendo. Do dia que nós tomamos posse, né? E tomamos posse que eu dobrei o meu joelho. Antes eu tinha orado pela madrugada, mas quando eu dobrei meu joelho, eu falei: Senhor, eu não sou balão para me arrebentar aqui. Jesus, se fizer alguma coisa aqui, é porque o Senhor é na nossa vida. Se o Senhor não for por nós, nós vamos perecer, nós vamos ser envergonhados, nada vai acontecer. Mas se o Senhor for conosco, grandes coisas vão acontecer nessa cidade e nessa igreja, nesse campo. E Deus honrou. Por quê? Porque eu não deixei o sentimento. Então, muitas vezes nós achamos: o irmão é ruim aqui, aí nós achamos: não, eu vou cantar melhor. Cuidado, irmão, é o sentimento. Isso aí é ação maligna, é ação do diabo, o Espírito. Irmão, o Espírito Santo está na igreja agindo, mas o demônio também está. Irmão, não se engane. Pode ser a igreja mais de oração, de jejum da face da terra. Não se engane que enquanto nós estamos cultuando, tem anjo aqui servindo, tem anjo dando vitória, Espírito dando vitória, mas também tem demônios agindo, tem demônios tentando roubar a mensagem. Tem crente que acaba o culto, você pergunta: onde foi lido? Eu não sei, o diabo está roubando a mensagem. Tem crente, irmão, acaba o culto, ele estava cheio do poder, mas acaba o culto, a pessoa, em vez de sair da igreja feliz, sai triste, em vez de sair alegre, sai alegre, sai triste, em vez de sair ungido, sai com raiva. Sabe por quê? Ação maligna. E agora, o que Caim fez? Caim, ele pegou e descaiu o semblante dele. Falei: rapaz,
mas por que Deus não recebeu a minha oferta e recebeu a de Abel? Por que disso? Deus não recebeu a mim, mas recebeu a dele. Eu não vou aceitar isso. O que Caim faz? Caim então deixa, olha a brecha. Caim deixa que a ira contra Deus se acenda em seu coração pela pessoa do seu irmão. Deixa eu tentar te explicar isso. Muitas vezes o irmão compra um carro, compra uma casa. Muitas vezes o irmão não era crente ou estava desviado, veio para a igreja e começa a ser usado por Deus. Aí tem crente que vai falar: rapaz, olha o irmão, o filho pródigo, o irmão do pródigo. Estou quanto tempo aqui, Deus nunca me usou. Deus está usando esse irmão agora. Vem agora do mundo, reconciliou agora, por que está usando? Ele não está me usando. Por que Deus está usando essa irmã e não está me usando? Eu sou mais intelectual, eu oro mais do que ela, e Deus não está me usando, está usando ela, está usando ele. Foi isso que cresceu no coração de Caim. Por que Deus recebeu a minha oferta e recebeu do meu irmão? Eu vou matar meu irmão. Uma das atitudes de Satanás é essa. Quando ele vê, meus irmãos, alguém crescendo, ele quer usar pessoas para matar a fé daquela pessoa. Então nós temos que tomar muito cuidado. Então o diabo colocou no coração de Caim, meus irmãos, que ele esperasse o seu irmão para matar. Deus fala com Caim: Caim, o pecado jaz à porta. Se você deixar ele entrar, você vai ser dominado por ele. Está no capítulo 4, gente. Você vai ser dominado por ele. Mas se você vencer ele não terá poder sobre você. Olha aí, irmão, que eu estou falando sobre brecha. Quando nós damos a brecha, o diabo tem poder na nossa vida. Está vendo? Poder. Cuidado com os sentimentos que têm entrado no teu coração. Cuidado com os sentimentos que têm entrado na sua mente. Cuidado com os sentimentos que estão rondando a sua vida. Muitas vezes o que está perto de nós não é sentimento de Deus. Porque muitas vezes o diabo quer que haja inimizade, o diabo quer que haja destruição. Caim, naquele momento, Deus diz: cuidado, Caim. Ele está na porta, ele está te sondando, ele está arrodeando. A tradução para essa palavra, eu tinha um livro que eu emprestei, nunca me devolveram. O pecado jaz à porta. O escritor, eu nunca mais encontrei esse livro, porque ele é edição limitada e não, o editor não editou mais outro livro desse. Chamava Heróis Anônimos da Bíblia, e tinha um texto dessa parte aqui. Quando Deus, o escritor muito forte, o teólogo, ele explicou que a tradução do pecado jaz à porta, ele criou um cenário. É como se alguém tivesse aguardando alguém para matar na esquina, tivesse na esquina esperando alguém para assassinar. Ele falou que o pecado jaz à porta, quando Deus diz: olha, o pecado jaz à porta, se você der lugar, vai ser dominado por ele. O escritor diz: